Bem-vindos a mais um episódio do Artigo 2º, o programa sem moderadores, mas com moderação, comigo e com a Ana Catarina Mendes, do PS, onde discutimos a política nacional e a atualidade da política internacional. Bem-vindos a mais um programa e esta semana com 3 temas para variar. O tema vermelho, que será sobre a discussão do programa de governo, o tema verde, onde debateremos a questão Israel-Irão e a invasão de Israel ao Irão, e por fim o tema amarelo, que foi o tema da semana aqui no Parlamento Europeu, com a discussão do relatório do Estado de Direito e a saúde da democracia na nossa União Europeia. E começamos já pelo tema vermelho, o programa de governo. Aliás, por isso é que nós viemos, de pois verde e vermelho. Viemos, quem nos está a acompanhar em podcast não vê, mas hoje eu estou de verde e a Ana está de vermelho, portanto umas cores muito patrióticas, apropriadas à ocasião. O programa de governo foi já discutido, é um programa que assenta numa base de continuidade daquilo que o governo PSD, CDS, o governo da AD, tem vindo a desenvolver no último ano. Há uma novidade, provavelmente, ou talvez diria, a maior novidade do governo é de facto a reforma do Estado, o compromisso com a reforma do Estado, que tem que ser um compromisso, não pode ser uma missão impossível, tem que ser um compromisso concretizável, reconciliar a relação dos cidadãos com o Estado, com a administração pública. Tantas vezes ouvimos um descontentamento muito alargado quando as pessoas têm que tirar dias de férias para ir resolver problemas relacionados com a administração pública. Portanto, é mesmo uma questão premente, ou até mesmo a contratação pública, todo o sistema que envolve estes processos administrativos e que precisam de facto de ser revistos e atualizados. A valorização da economia é também um ponto essencial deste programa de governo. O crescimento económico continua a ser aqui um pilar essencial para continuarmos com o cenário de contas públicas equilibradas e ao mesmo tempo que dê resposta aos desígnios e às promessas eleitorais, nomeadamente no que diz respeito aos pensionistas, à saúde, à educação. E, portanto, eu destacava talvez, além da reforma do Estado, a descida dos impostos, que continua a ser, volta a ser reafirmado esse compromisso, dos impostos sobre o trabalho, mas também os impostos para as empresas. A rede de creches, que foi trazida agora com mais veemência nesta discussão, a autonomia das escolas, e eu creio que houve uma capacidade de incluir algumas medidas dos outros partidos políticos. Eu tenho a ideia que do Partido Socialista foram incluídas umas 25 medidas, entre as quais, e eu gostava de sublinhar a lei do mecenato cultural, que eu acho que é muito positivo e finalmente vejo essa iniciativa, gostava de haver de facto a sair do papel, portanto esse compromisso é relevante. E depois a continuidade nas questões relacionadas com a imigração, e manter aquilo que tem sido o processo de atração de imigração legal, e combatendo, claro, a exploração e as redes ilegais, e com um grande foco na integração dos nossos imigrantes. Portanto, eu diria que estes são talvez os pontos essenciais. Claro, podes discordar, mas eu acho que são os pontos essenciais e que, no fundo, voltam a reafirmar o compromisso que o Governo tem tido, ou que o PSD e o CDS têm tido e têm falado, que quer resolver os problemas das pessoas. Temos um quadro parlamentar que continua a ser desafiante, mas o foco de trabalhar para as pessoas, uma vez que política é servir, eu creio que continua a fazer parte da essência do programa de governo que foi já discutido. Por isso é que isto é o tema vermelho, porque não estamos completamente em desacordo. Eu tenho 3 ou 4 notas que eu gostava de deixar.
A primeira nota, que é uma nota de enorme preocupação com o rumo das contas públicas e com o cenário económico em Portugal e também internacional. E desse ponto de vista eu acho que este governo omite aquilo que é a realidade dos factos. Durante a campanha fomos surpreendidos com os resultados económicos do primeiro trimestre e com um pequeno recuo da nossa economia, e este programa do governo faz de conta que nada disso existe, e por isso é possível continuarmos a aumentar salários, e eu espero que sim, aumentar pensões, e eu espero que sim, e é possível fazer um milagre que eu não estou sinceramente a ver como é que vai ser feito, porque toda a almofada orçamental que foi herdada de 2023 para 2024 foi despendida durante o ano de 2024, o que significa que os alertas do Banco de Portugal, os alertas da Comissão Europeia e as previsões do Conselho Nacional de Finanças Públicas são alertas que o Governo não está a ter em conta, mas são alertas que nos devem preocupar. Nós estamos num cenário de conflitos internacionais, estamos num cenário de guerra, numa guerra comercial com os Estados Unidos, onde os efeitos económicos são imprevisíveis e reclamam, do meu ponto de vista, maior prudência. Esta é a primeira nota negativa, porque é uma ausência de banho de realidade. Segunda nota negativa, eu não consigo entender como é que o Governo... Aliás, eu tenho um grande problema com a última campanha eleitoral, acho que a última campanha eleitoral se centrou mais no perfil de cada um dos candidatos do que essencialmente nas políticas e naquilo que diz respeito à vida das pessoas e nas respostas. Nisso eu posso concordar parcialmente. E nas respostas à vida das pessoas. E, portanto, agora somos todos surpreendidos com algumas novidades que, do meu ponto de vista, são perniciosas. A primeira novidade é que nunca ninguém ouviu falar de que reforma do Estado e o que é isso da reforma do Estado. E eu quero dizer, sinceramente, eu tenho a maior das considerações pelo Ministro Gonçalo Matias. Fico muito satisfeita que o Ministro Gonçalo Matias integre o elenco governativo. Estava à espera que o Ministro Gonçalo Matias pudesse ter feito parte do primeiro governo com a pasta da imigração, onde tem um pensamento estruturado que ao longo dos anos foi cuidado, foi estudado, que sabe o que é a integração, sabe o que é a inclusão dos cidadãos migrantes, e desse ponto de vista espero que no Conselho de Ministros consiga explicar ao Sr. Ministro da Presidência que muitas das vezes o Sr. Ministro da Presidência fala sem conhecimento de causa, e já vou à imigração, que é o último ponto que quero tratar. Mas sobre o Ministro Gonçalo Matias não tenho nada a dizer e espero que seja bem sucedido na reforma do Estado. Montenegro sobre a reforma do Estado. Ninguém sabe o que é esta reforma do Estado. Eu acho que Luís Montenegro, eu acho que o Primeiro-Ministro está muito apaixonado com o que Trump diz sem nunca dizer. Aliás, o líder parlamentar do PSD é aquela criatura que não sabe muito bem se há de votar em Kamala Harris ou em Trump. Espero que agora já perceba. Isso é passado. É passado, mas espero que perceba que as nossas opções têm consequências. Sim. E que o que Trump está a fazer ao mundo é insustentável. E vai ter consequências para a Europa e vai ter consequências para Portugal. E por isso eu acho que estão todos muito entusiasmados com esta ideia de cortar, e eu confesso que tenho memória dos últimos anos. Pois, mas é que vamos ver o que é cortar a burocracia, porque eu vou só chamar a atenção para o seguinte. O governo de António Costa caiu porque tinha um diploma no Conselho de Ministros para simplificar os licenciamentos naquilo que diz respeito às empresas das energias renováveis. Nós temos energias renováveis, e tu sabes disso, que é a área que tu acompanhas mais aqui, temos que potenciá-las, sabemos que isso traz maior desenvolvimento, e o facto de termos tentado desburocratizar, eliminar procedimentos prévios, eliminar pareceres vinculativos, pedidos de parecer a 300 mil entidades, depois o Ministério Público, e podíamos falar sobre isso, vamos falar quando falarmos sobre o Estado de Direito, mas eu espero que esta simplificação não seja cortar nos funcionários públicos, como o Ministro ontem afiançou, espero que não seja cortar nos serviços públicos, espero que seja modernizar. Porque se a modernização ou a reforma do Estado significar encerrar serviços de saúde, encerrar serviços da segurança social, encerrar serviços da administração tributária, e deixem-me dar uma nota sobre a administração tributária. Se há hoje evolução positiva na prestação de serviços
em Portugal é mesmo na reforma que a administração tributária fez nos últimos anos. Última nota, Sim, e calma, mas eu vou ter última nota que me cala, vou ter que dizendo o seguinte, responder-te. além da reforma do Estado, o Primeiro-Ministro disse, en passant, durante a campanha, que tinha que rever a lei da greve. Eu admito que haja aspectos da lei da greve que sejam anacrónicos. Sim. Temo... Perante aquilo que aconteceu na própria campanha eleitoral. Tu bem acompanhaste. Temo que a perspectiva do Governo seja uma perspectiva de cortar os direitos dos trabalhadores no que ao direito à greve diz respeito. Última nota sobre a imigração. Eu fiquei perplexa com o debate de ontem, não sei muito bem se fico perplexa com o que foi anunciado ou se fico perplexa com o que foi anunciado pela ignorância que isso revela. Peço desculpa de dizer isto nestes termos, mas fiquei particularmente irritada. Primeiro, o ministro Leitão Amaro ou anda a enganar os portugueses há um ano, ou enganou-se redondamente, ou está a ver em duplicado. Em 2023, quando foi criada a Agência para a Integração e Migrações, havia 400 mil pendências. Não é possível que o programa do Governo diga que há 1 milhão de pendências. Se há 1 milhão de pendências, significa que ao longo do último ano, ao contrário do que o Governo disse, a agência não funcionou como deve ser. E aqui a responsabilidade já não é minha, que já não tenho a tutela, é há um ano do ministro Leitão Amaro. Segundo, não é admissível que o ministro Leitão Amaro e o Governo no seu todo assumam como narrativa plausível a criação de percepções de que há uma imigração descontrolada e de que os governos socialistas acabaram com o controle das fronteiras. É falso, e é falso por uma razão. Quando acabou o CEF, quando se eliminou o CEF e separaram as funções policiais das funções administrativas, foram reforçados. Podemos discutir se é errado ou não, eu não acho que tenha sido errado. O que não se pode dizer é que deixou de haver controle de fronteiras. É falso. A PSP e a GNR para as fronteiras terrestres, a PSP para as fronteiras aéreas e para as fronteiras marítimas, têm a responsabilidade de continuar a controlar e a vigiar e a garantir a segurança das nossas fronteiras. Eu não vou dizer mais nada, termino só com esta nota. O que eu ouvi ontem sobre a lei da nacionalidade, e é bom que o Primeiro-Ministro, que já não estava no Parlamento, vá revisitar o que aconteceu na última discussão da lei da nacionalidade. Eu não fui confirmar, mas tenho para mim que o PSD aprovou as alterações que foram feitas. Dizer que agora é para os crimes mais graves, já hoje se perde a nacionalidade se uma pessoa for condenada. E é preciso estudar, em vez de andar a criar papões e monstros. Há hoje uma percepção sobre Portugal que é errada. Ao longo dos últimos 25 anos, nós criámos e tivemos uma percepção de que Portugal é um país seguro, e o Razi continua a dizer que nós somos um país de integração, e todos os relatórios internacionais continuam a dizer. Eu acho que foi uma cedência, sinceramente, foi uma cedência à extrema-direita. Há duas perguntas que eu Está desequilibrado, agora vou-me calar. Que eu gostava de fazer, que eu não percebo. Tu és ou não a favor do combate à burocracia? Sou. Pronto. E sou a favor do ómnibus, vê lá tu, contra os meus socialistas. E esse é um paralelismo que eu queria fazer até com aquilo que nós estamos a fazer aqui no Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu, no início deste mandato, tem havido o compromisso com a simplificação legislativa, e por isso é que nós temos vários processos legislativos em curso para aliviar a carga burocrática que vários dossiês trouxeram que foram aprovados na legislatura anterior e que, de facto, põem em causa o crescimento económico e a competitividade europeia. Portanto, é curioso observar... Sobretudo, acrescentam um argumento. Põe em causa a simplificação da vida das pessoas, do cidadão. Mas é esse paralelismo que eu gostava de reforçar. É que há uma onda de preocupação e de prioridade política em, de facto, simplificarmos. E essa até foi uma das minhas grandes preocupações no mandato anterior, e que foi sempre muito difícil. Esbarrei tantas vezes nos colegas mais à esquerda, e por isso é que te fazia fiz a pergunta mais provocatória. Só não sei o que é a reforma do Estado, confesso. Mas ontem o ministro, mas era sobre isso que eu queria falar. Ontem o ministro Gonçalo Matias referiu exatamente o que é que se
pretende com a reforma do Estado. E eu acho que a intervenção dele... Não, ele foi mais profundo do que isso. E ele referia precisamente dois aspectos que eu já toquei aqui mais cedo, a contratação pública, os vistos do Tribunal de Contas. Eu acho que também há um outro paralelismo que podemos fazer. Ora, as boas práticas que foram introduzidas na modernização e na digitalização da autoridade tributária podem ser perfeitamente replicadas, e é isso que eu também espero que venha a acontecer, de forma mais abrangente no resto da administração pública. Portanto, eu estou confiante que nós vamos chegar, enfim, vamos avançar nesse compromisso, porque de outra forma seria um grande balde de água fria para todos os portugueses, nomeadamente nesta promessa ou neste compromisso. Outro ponto que eu não consigo furtar-me a fazê-lo, que é, quer dizer, nós não podemos lançar aqui agora de repente o anátema de que o direito à greve, que a direita ou que o PSD quer retirar direitos aos trabalhadores. Não é nada disso que está em causa. Aliás, foi muito evidente na campanha eleitoral uma instrumentalização que aconteceu com convocatórias de greves, nomeadamente nos transportes, na ferrovia, e que uma vez mais, enfim, nos alerta ou nos desperta para se isso é correto ou não. Portanto, eu creio que ninguém está a falar de se pôr em causa os direitos dos trabalhadores, está-se a pôr em reflexão ou em debate a fórmula do direito à greve no século XXI, e que isso não sirva permanentemente de instrumentalização política. E eu acho que isso é relevante. E uma outra pergunta que te fazia era, na imigração, é inegável a profunda alteração demográfica que existe em Portugal. Estamos de acordo. E, portanto, nós temos que ter capacidade de resolver isto. Dificultar o reagrupamento familiar não vai ser a solução. Mas ainda bem que tocas nisso. Ainda ontem o Primeiro-Ministro clarificou que não vai suspender, mas vai restringir as regras. Que não vai pôr em causa o reagrupamento familiar. Vai restringir. E aliás, digo outra coisa, e, enfim, nós sabemos, há o Migration Package que está agora em fase de implementação, e que toca também nas questões relacionadas com o reagrupamento familiar, mas que não as põe em causa. E, portanto, estamos a falar também da transposição ou da implementação daquilo que foi discutido e debatido no ano anterior, e a findar o final da anterior legislatura. Para terminar, eu creio que estes 11 meses do anterior governo foram também relevantes para identificar aquilo que são as prioridades políticas, e não podemos ignorar que a questão da imigração continua a ser uma das questões que suscita a sensibilidade por parte do povo português. Ainda que eu continuo a defender, quando falamos de imigração, a integração é uma das pedras angulares em todo este sistema. E, portanto, eu espero e confio que seja possível os partidos moderados, nomeadamente o PSD, juntamente, espero, com o PS, que possamos avançar neste dossiê, porque é verdade que houve um certo relaxamento quando houve acordos que tiveram que ser feitos parlamentares entre o PS e a Geringonça, não é verdade. Não é verdade. Que puseram em causa não, tem nada a ver. esta questão em particular. Tem nada a ver. A lei da nacionalidade foi aprovada com o PSD. Quero responder rápido. Dou 30 segundos, porque nós temos, já estamos muito... Sobre a lei da greve, acho extraordinário que sobre a Carris agora de repente achem que têm que resolver, quando não aplicaram a lei da greve naquilo que diz respeito aos serviços mínimos na greve do INEM. Não foram os trabalhadores que falharam, foi o governo que foi negligente e foi a ministra que foi reconduzida. Segunda nota, acho inadmissível que o governo tenha acabado com a autonomização do Ministério da Cultura como um ministério, e tenha colocado o Ministério da Cultura com o desporto e com a juventude. Honestamente, acho que a política cultural merecia estar autonomizada, continuar autonomizada, e há muita coisa a fazer. Espero para ver o que é que a nova Ministra da Cultura, Desporto e Juventude vai fazer, e acho bem que apliquem a lei do mecenato. Resta saber como é que vão fazer a lei do mecenato. Cá estarei também para ver. Última nota.
Eu estou totalmente de acordo com com a integração, mas é preciso saberem o que é que querem fazer com a integração. Há um plano de português, de língua portuguesa, aprovado há um ano, que nunca saiu do papel, porque o Sr. Ministro ainda não falou, não o aplicou. Há necessidade de trabalhar diretamente com as entidades empresariais para que o mercado de trabalho possa existir. E deixem-me só dizer isto, e termino para entrarmos no tema amarelo. Há uma maior imigração em Portugal ao longo dos últimos anos por uma razão, que é o que não vai acontecer daqui para a frente. É que ao longo de 8 anos foram criados 1 milhão de postos de trabalho. Significa que a economia estava a mexer, e como estava a mexer, foram-se criando postos de trabalho. E é por isso que a criação de postos de trabalho atrai mais imigração. Sempre que há criação de emprego, há um aumento da imigração. E claro que nós contamos com os imigrantes para o crescimento económico em Portugal. Vamos começar a ver a imigração a reduzir porque o trabalho, porque o emprego vai começar a estagnar e mais. E porque estas medidas... Estás muito pessimista relativamente às perspectivas económicas para Portugal. Mas temos que avançar e avançamos já para o relatório do Estado de Direito e agora apresentas tu. O relatório do Estado de Direito resume-se muito brevemente no seguinte. Primeiro, o relatório do Estado de Direito na União Europeia é um instrumento fundamental para avaliar a saúde da democracia dos nossos Estados-membros. Segundo, este relatório aponta alguns avanços em alguns Estados-membros, como a Polónia, com o novo governo, que conseguiu resolver alguns problemas designadamente quanto à independência da justiça, mas aponta vários retrocessos, e nós assistimos a vários retrocessos a 3 níveis. Em primeiro, naquilo que a sociedade civil diz respeito, e aqui eu deixo-te um apelo a ti, que reconheces o papel das organizações não governamentais, o papel que tem a sociedade civil no reforço das nossas democracias e o ataque de que está a ser alvo em muitos Estados-membros que, embora legitimamente eleitos, se tornaram Estados autoritários e, portanto, restringem os direitos à manifestação, restringem o direito à associação, restringem os financiamentos. Veja-se o que está acontecendo na Hungria na próxima semana com a marcha LGBTQI+, que foi proibida pela Hungria. Em segundo lugar, há um retrocesso na imprensa livre e na independência dos meios de comunicação social, e quando os meios de comunicação social não são livres, sabemos o que é que isto significa, é um entorce às nossas democracias, e portanto é preciso que este relatório venha sublinhar a importância de continuarmos a ter uma imprensa livre em todos os Estados-membros, e há um retrocesso assustador naquilo que são os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, como, por exemplo, na Polónia, com a interrupção voluntária da gravidez a ser proibida, ou noutros Estados-membros. Eu estou francamente preocupada, e essencialmente preocupada com a saúde da democracia no projeto europeu e em muitos Estados-membros, sobretudo no que diz respeito ao papel das redes sociais, e acho que um destes dias um dos nossos artigos 2º devia ser só sobre o papel das redes sociais, porque acho que elas podem trazem vantagens muito grandes, mas estão neste momento a minar as nossas democracias. Muito rapidamente, eu concordo com os princípios essenciais que estão assentes no relatório: a independência da justiça, o combate à corrupção e liberdade de imprensa. Sobre o que dizes relativamente aos direitos sexuais e reprodutivos, eu creio que também já há muito tempo que eu penso isto, e acho que é importante dizer, e não está em causa se eu sou favorável ou não ao aborto. Eu acho é que faz sentido ver isto com lentes do princípio de subsidiariedade que está presente nos tratados europeus. E se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que acontece nos Estados Unidos, há uma margem de liberdade em determinados assuntos que deixam cada Estado decidir sobre determinadas matérias. E eu creio que também devemos refletir, como eu disse, não está em causa se sou a favor, se sou contra, nada disso. Aliás, acho que já tivemos até a oportunidade de falar sobre essa matéria. O que eu defendo é que numa União Europeia com 27 Estados-membros, com culturas tão diferentes, com histórias tão diferentes, também deve haver uma capacidade de percebermos o que é que deve a cada Estado decidir e sobre que matérias. E nesta em particular, eu creio que não faz sentido esta intervenção da União Europeia.
porque, como disse, são realidades muito distintas e muito específicas. Mas gostava de dizer ainda sobre o relatório do Estado de Direito, aquilo que se está a passar em Espanha é as suspeitas de corrupção do governo de Pedro Sánchez, que enfim, entretanto já estamos a falar de uma bola de neve que de facto põe em causa, e um dos princípios essenciais é o combate à corrupção, que põe em causa aquilo que nós defendemos em matéria de Estado de Direito, toda esta incapacidade de se assumir responsabilidade naquilo que está a passar neste momento em Espanha, eu acho que é verdadeiramente vergonhoso, não dignifica a democracia e, de facto, leva a que as pessoas depois percam a confiança nas instituições e que ponham em causa, ou que possamos estar perante um cenário de colocar em causa o Estado de Direito. E, portanto, gostava de terminar com esta nota. Não sei se queres dizer alguma coisa. Deixa uma nota sobre absolutamente Espanha. Rápida. Sánchez já veio condenar aquilo que está a acontecer, a justiça que faça o seu trabalho e que sejam condenados, mas é evidente que isto lança um anátema sobre os políticos e uma desconfiança sobre os políticos e os responsáveis políticos que não devia acontecer. O primeiro-ministro espanhol, na conferência de imprensa, dizia que tinham que acabar porque ele ainda não tinha almoçado. Bom, falando de horrores. Passamos ao Médio Oriente, a guerra Israel-Irão. O programa nuclear do Irão representa uma ameaça séria, especialmente dado o não reconhecimento do Estado de Israel pelo Irão. Portanto, é uma situação bastante sensível. Portanto, aquilo que está a acontecer, há várias doutrinas, mas há uma coisa que eu creio que é importante sublinhar e que não nos pode apagar aquilo que está a acontecer neste momento em Gaza, e também devemos ser sérios relativamente a isso, é que esta guerra não pode ofuscar aquilo que sabemos, enfim, os reportes que têm sido feitos relativamente ao sofrimento humano. Em nada está em causa. É óbvio que tem que se derrotar o Hamas e quem iniciou esta guerra foi o Hamas, mas também não podemos esquecer, e eu como católica não posso ficar indiferente aos 50 mil mortos, à fome, aos ataques civis a hospitais e escolas. E, portanto, esta era a nota que eu queria deixar sobre o facto de as coisas estarem bastante sensíveis no Médio Oriente e que podem, evidentemente, depois ter repercussões em solo europeu. Eu aqui deixo 3 notas e com esta intervenção termino. A primeira nota é que 2 errados não fazem um certo, isto é, eu não defendo o regime do Irão, condeno o regime do Irão, mas não aceito a invasão e o ataque que Israel fez, e acho muito perigoso esta escalada de violência no Médio Oriente, porque isso abafa, por um lado, aquilo que está a acontecer em Gaza, mas, por outro lado, amplia os conflitos e a posição, e a segunda nota, a posição da Presidente da Comissão deixa-me particularmente inquieta quando diz que é uma legítima defesa. Do chanceler alemão também me deixa não foi só a Presidente da Comissão, foram os líderes europeus e dos Estados Unidos, a posição dos Estados Unidos também me deixa particularmente inquieta. Aquilo é uma zona sensível, nós sabemos. Qualquer um dos regimes é, do meu ponto de vista... E o regime iraniano está a colapsar por dentro. Qualquer dos regimes, quer o israelita, quer o iraniano, são a todos os níveis deploráveis, são deploráveis no respeito pelos direitos humanos, são deploráveis na separação de direitos, de poderes, são... Sim, mas Israel é uma democracia e tem uma sociedade civil forte e, portanto, as coisas não são tão lineares. Eu tenho dúvidas sobre a democracia, eu não consigo pôr Israel e o Irão no mesmo plano, certo. São coisas absolutamente distintas, não é? Pronto. E última nota, é que verdadeiramente o que nós estamos a falar é de pessoas, cidadãos, civis, que não têm nada a ver com isto e que estão a ser mortos, sejam em Gaza, mortos à fome por a ausência de Israel deixar que entre a ajuda humanitária, no Irão e em Israel, porque 2 pessoas estão neste momento num conflito muito pelas questões nucleares, e cuidado com o que vem aí sobre o nuclear.
E com isto terminamos outro episódio do Artigo 2º, gravado a partir de Estrasburgo, onde estamos em trabalhos na sessão plenária desta semana. Até breve, continuem a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Até breve.